Bom dia, meu querido, que alegria poder estar contigo mais uma vez, para juntos meditarmos na palavra viva do Senhor para as nossas vidas. Nessas semanas a gente tem refletido em extratos do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro é um livro que me fascina muito, porque ele mostra de uma maneira bem real, bem viva, como a obra do Espírito Santo, por meio da igreja, foi eficaz naquele primeiro século. Como essa dinâmica do Senhor agindo junto com a sua igreja, em cooperação com a sua igreja, empreendeu a grande missão de proclamar o Evangelho até os confins da terra. E durante todo o período histórico do livro de Atos, a gente vê demonstrações poderosas dessa parceria entre Deus e a sua igreja. E hoje eu quero meditar contigo num capítulo que fala sobre isso também, que é o capítulo 14. É um trecho da primeira viagem missionária de Paulo aos gentios, aos não-judeus. E nós vamos ver essa dinâmica da cooperação de Deus com a igreja, por meio da vida de Paulo e dos seus cooperadores ali nessa viagem. Então, nós vamos refletir um pouco sobre cooperar com Deus na expansão do reino. O livro de Atos, você sabe, conta essa história de como o Espírito Santo desceu sobre a igreja e a impulsionou a proclamar o Evangelho para lugares ainda não alcançados. E essa missão continua, essa missão ainda não teve fim, essa missão ainda está presente nos nossos dias. Por isso é importante a gente rever e meditar sempre nessa história do livro de Atos. E duas coisas a gente destaca a grande ousadia e disponibilidade da igreja, empoderada pelo Espírito Santo, pela presença viva do Espírito Santo na igreja, né? Então era a força motriz dessa expansão, sem medo, sem limites, sem temores. A igreja ela se opôs a toda e qualquer força que lhe era contrária, seja humana ou espiritual. E ela, na dependência e na força do Senhor, ela conseguiu empreender a missão de proclamar o Evangelho. Então, houve uma resistência, uma resiliência muito grande da igreja diante daquele pioneirismo ali no primeiro século. Aqui Paulo está justamente escrevendo essa história, ali na Ásia Menor, atual Turquia, em campos ainda novos, em campos que nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo, embora tivesse a presença de algumas comunidades judaicas que praticavam a fé judaica, a fé baseada na lei de Moisés, ainda não tinha havido a proclamação de Jesus Cristo e Cristo crucificado e ressuscitado. E aí a gente vai ver como que Deus cooperava com eles, e principalmente como os apóstolos cooperavam com a expansão do reino de Deus. Nós vamos extrair princípios que foram úteis para eles e são úteis para nós. Essa palavra é dirigida principalmente para aqueles que atuam no serviço, no reino de Deus, aqueles que desempenham ministérios, principalmente aqueles que proclamam a palavra, aqueles que são evangelistas, aqueles que sentem do Senhor que tem algo o chamando para compartilhar o Evangelho para outras pessoas. Então, nós vamos ver aqui como que nós podemos cooperar com o Senhor nesse sentido, a partir do exemplo bíblico deixado por Paulo e pelos nossos irmãos. Então, a primeira forma que nós podemos cooperar com o Senhor na proclamação do Evangelho é falando com autoridade. Falando com autoridade. Atos capítulo 14, versículos 1 a 3 diz: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que pelas mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Aleluia! Então, a primeira forma que nós podemos cooperar com o Senhor na expansão do reino é falando com autoridade.
Aqui diz que eles falaram de tal modo, falaram com tanta convicção, com tanta ênfase, com tanta presença do Senhor, que as pessoas tiveram seu coração constrangido e comovido pelo impacto da presença do Senhor. As pessoas foram movidas à fé, porque aqueles homens, Paulo e Barnabé e outros cooperadores que estavam ali, falaram cheios do Espírito Santo. Isso foi transmitido na sua fala, no seu ensino. A Bíblia diz que grande multidão de judeus e de gregos acreditaram. E aí o propósito de Deus se cumpria, né, diante dos olhos deles. Né? Ambos os povos que antes eram inimigos se faziam um só em Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia diz também que eles se detiveram ali por muito tempo, falando ousadamente. Isso fala de perseverança e de intensidade na proclamação. O fogo, a intensidade, não baixou com o tempo. Mesmo debaixo de severa perseguição, de severa contenda que os judeus incrédulos levantaram contra os irmãos, eles permaneceram por muito tempo ali falando com ousadia de Cristo e esse crucificado. Aleluia! E a Bíblia diz que o Senhor confirmava o que eles falavam por meio de sinais. Aquilo que o próprio Senhor Jesus deixou prometido em Marcos capítulo 16, quase ali no finalzinho, o último versículo, aliás, de Marcos, né, 16, onde Jesus falava onde o Senhor prometeu que confirmaria a proclamação do Evangelho por meio de sinais. Então isso estava acontecendo aqui na vida de Paulo e Barnabé. Aleluia. Em nossos dias é preciso que a gente restaure essa proclamação do Evangelho, cheia do Espírito, cheia de amor, cheia de graça e compaixão, para que os sinais do Senhor aconteçam. Aleluia. E nós vamos ver que esses sinais, eles também apontam para o Senhor. Sinal por sinal não é evidência de que Deus está abençoando. Sinal de Deus aponta e glorifica só a Deus. Só a Deus. Aleluia. Nós vamos ver isso aqui nesse próprio texto. Então, primeira maneira que nós cooperamos com Deus na expansão do reino é falando com autoridade. A segunda maneira é recuando de forma estratégica. Pode parecer uma contradição, né? Primeiro eu digo que eles falaram com autoridade e permaneceram naquela região por muito tempo. Agora recuando? Como assim recuando? Mas recuando não por temor, recuando de forma estratégica, na dependência do Espírito Santo. Vamos ler aqui Atos 14, versículos 5 a 7. Diz assim: E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Veja só, eles viram que os gentios e judeus estavam se formando numa maioria que estava pressionando eles ali, e junto com as autoridades. E eles ficaram sabendo, olha, eles vão envergonhar vocês e vão apedrejar. Se apedrejar, morre. Se morre, é o fim da missão. E aí os campos que Deus queria alcançar não seriam alcançados pela vida deles. Provavelmente haveria um atraso de muitos anos, talvez décadas, para que o evangelho chegasse de novo até aquelas regiões. Então eles recuaram debaixo da direção do Senhor de uma maneira estratégica, porque eles sabiam que a missão teria que continuar. Né? Tem uma lei da física que diz que toda ação gera reação. E no mundo espiritual não é diferente. Toda ação que você e eu empreendemos, ela vai gerar uma reação. Não ache que o reino das trevas vai ficar neutro enquanto você proclama o evangelho. Não vai. O reino das trevas vai se movimentar, vai se opor, vai se congregar, né? Ali os inimigos para que venham fazer oposição contra você. E eles ali viram que naquela circunstância eles não teriam força suficiente para resistir àquela oposição. Então eles fugiram sim, mas você pode notar que enquanto eles fugiram, o evangelho continuou sendo pregado. Eles não fugiram com medo, eles fugiram e deixaram um rastro de luz,
um rastro de bênção, um rastro da palavra do Senhor nos lugares por onde eles passaram. Então, mesmo fugindo, mesmo recuando, pregue o Evangelho. Talvez alguns de nós, alguns de vocês aqui, estejam passando ou já passaram por situações assim, de serem resistidos frontalmente à proclamação, de serem resistidos na cara, né, com relação a proclamar o Evangelho. Não tem problema, faça como Jesus orientou, saindo daquelas cidades, sacuda o pó dos vossos pés sobre elas e diga, entre vós é chegado o reino de Deus. Então, mesmo fugindo, proclame o Evangelho. Mesmo saindo de cena, deixe uma mensagem de esperança e de uma porta espiritual aberta, que é o Evangelho do Senhor. Aleluia. Então, segunda maneira, recuando de forma estratégica. Terceira maneira, agindo com fé, ousadia e discernimento. Atos 14, versículos 8 a 10, a Bíblia diz assim: Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aleluia! Que maravilha, queridos! Que bênção, o Senhor cooperando com a igreja na expansão do reino. E aqui a gente cooperando com o Senhor, agindo com fé, ousadia e discernimento. Então, o homem parou para ouvir Paulo, né? De alguma maneira, esse homem chamou a atenção do apóstolo. E aí Paulo olhou para ele. E o que eu acho interessante nesse relato bíblico é que a Bíblia diz que Paulo viu a fé que havia naquele homem. Eu creio que aqui entrou em operação o discernimento espiritual. Entrou em ação o descortinar daquela realidade espiritual daquele homem para a compreensão de Paulo. Paulo, de alguma maneira, viu a fé que havia no interior daquele homem. E não era uma fé qualquer, era uma fé suficiente para curar um homem que nunca havia andado, desde o seu nascimento. Imagine o que é isso, queridos. Uma coisa é você nascer andando e por alguma circunstância deixar de andar. Outra é você nunca ter andado. Você não sabe nem o que é isso, né? Então imagina, já era um homem adulto e Paulo viu que ele tinha fé. E aí Paulo, com ousadia, né? Fé, ousadia e discernimento. Então, ousadia, Paulo disse em voz alta, apruma-te sobre os teus pés. Então veja, querido, aqui não era um pedido, né? Paulo não chegou para ele e disse, olha, Senhor, por favor, por gentileza, será que o Senhor consegue tentar ficar em pé? Né? Paulo não fez assim. Paulo viu a fé e aí agiu com ousadia e deu uma ordem. Então, queridos, para a expansão do reino, é preciso que a gente dê ordens mesmo no Espírito. Assim como Jesus deu ordens, né, quando esteve aqui na terra e as coisas espirituais se moveram, assim, quando a gente tem o discernimento, libere a ordem da parte do Senhor. E as coisas vão acontecer. Paulo liberou a ordem. Apruma-te. Disse em voz alta, né? Então, imagino que o som daquelas palavras era como se chocasse, entrasse em contato com aquele corpo debilitado e ministrasse vida sobre aquele corpo. Sobre os tendões, nervos, músculos, sangue, sensibilidade, pele, tudo, né? Articulações, cartilagens, ossos, tudo se moveu debaixo daquela palavra. Aleluia! Isso é ousadia no Espírito. Não é um pedido, é uma ordem, e aconteceu. Eu vi uma palavra uma vez que eu repercuto aqui para vocês. Você é um agente criador de novas realidades, pelo poder do Espírito Santo. Você é um agente criador de novas realidades pelo poder do Espírito Santo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então você cria vida quando você proclama uma palavra de autoridade inspirada pelo Senhor. Aleluia. Então haja com fé, com ousadia e com discernimento. Em quarto lugar, cooperando com Deus na expansão do reino,
De que forma? Reconhecendo que somos apenas homens e de que a glória é sempre de Deus. Somos apenas homens e a glória é sempre de Deus. Eu acabei de falar aqui rapidamente de que sinais e prodígios acontecem, seja para a glória ou não para a glória de Deus, né? A diferença é quem está sendo glorificado, quem está no centro das atenções, quem está capitalizando em todas as acepções da palavra, né? Os resultados desses sinais e prodígios, capitalizando em fé, em recursos, em fama, em projeção. É o Senhor ou são pessoas? É o Senhor ou são instituições? É o Senhor ou são estruturas que estão capitalizando em cima disso? Essa é a diferença entre sinais para a glória de Deus e sinais não para a glória de Deus. E aqui os apóstolos nos ensinam, né, e nos deixam um exemplo. Eles reconheceram que eram apenas homens e que toda a glória é do Senhor. Atos 14, versículos 11 a 18, a Bíblia diz: Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, sinal de indignação, né, na cultura judaica, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. A frase-chave aqui desse relato é a seguinte: nós também somos homens como vós. Nunca se esqueça disso, querido, porque você ver um milagre acontecendo por seu intermédio, é tremendo, é poderoso. Você ver que o Espírito Santo se move de alguma maneira em cooperação contigo e você com ele, é poderoso, isso é muito bom. Mas saiba sempre, você e eu somos apenas homens. Nós somos homens. Eu sou homem como você é homem como eu. Né? Nós somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas da nossa constituição, sujeitos à mesma dependência do mesmo poder de Deus. Então a glória nunca, 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 em nome de Jesus, tem que ser nossa ou de qualquer coisa humana, né? Aqui Paulo deixa esse exemplo, Paulo e Barnabé, e eles se esforçaram para que os homens não os idolatrassem e substituíssem rapidamente, né, a glória que seria de Deus pela glória humana. Então eles agiram ativamente para frear a idolatria, né? Eles mostraram que há um Deus soberano acima de nós. Eu, infelizmente, vejo que muitas congregações ditas cristãs, ditas seguidoras da palavra de Deus, fazem altares para outros deuses, fazem altares para homens, para estruturas, para sistemas doutrinários, fazem altares para aqueles que não são deuses, pensando que estão servindo a Deus. E eu creio, queridos, que nesse derramar que o Espírito Santo está fazendo, nesses últimos dias, todos os altares que não são do Senhor serão derrubados, em nome de Jesus. Não haverá outros deuses diante do Senhor, não haverá outros ídolos, não haverá outras forças drenando a adoração, a atenção, os recursos, a dedicação, o tempo, a energia do povo de Deus. Então, é hora de jogarmos fora os ídolos do lar, do coração,
das estruturas, dos prédios, de tudo o que nos impede de realmente glorificar só ao Senhor. Só ao Senhor. Seja ídolo político, seja ídolo empresarial, seja ídolo de pensamento, seja ídolo de qualquer ordem que for, né? Nós precisamos nos purificar completamente dessa idolatria. E isso acontece quando nós reconhecemos que os que servem, os que realizam milagres, os que proclamam são apenas homens. São apenas homens. Seja o discípulo mais novinho, seja a liderança mais experiente, o nível é o mesmo. Homens. E homens têm a mesma estrutura que o salmista chama e diz: pó. É isso que nós somos. Aleluia. Então, reconhecer que são apenas homens. Em quinto lugar, enfrentando a resistência, sem perder o fervor. Falei disso já no começo e volto a falar aqui. Enfrentando a resistência sem perder o fervor. Atos 14, de 19 a 23, que diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia! E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendar ao Senhor em quem haviam crido. Olha só, querido, Paulo e Barnabé estavam já em outra cidade quando houve esse milagre do homem, né, que era paralítico e andou, e a multidão quis idolatrar a eles impediram, e aí olha só, vieram gente das outras cidades de onde eles haviam fugido, e conseguiram, entre aspas, o intento deles desde o princípio, que era apedrejar Paulo. E fizeram de tal forma que o pessoal achou, pronto, morreu, acabou, né? Mas, miraculosamente, eu creio que na força do Espírito Santo, o Espírito Santo levantou e ele entrou na cidade e continuou a missão, continuou proclamando, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer na firmeza da fé e mostrando que por muitas tribulações importa entrar no reino. Paulo foi um exemplo vivo disso, né? Então a força daquela mensagem, a força daquele evangelho era incompreensível, não dava para entender por que aquele povinho, né, pobre, desprezado, tinha essa fé tão incrível que se opunha a séculos e séculos de tradições pagãs e religiosas não cristãs, porque eles tiveram uma experiência real com Cristo real, com o Espírito Santo real e poderoso. Aí eles não podiam negar o que eles tinham visto e ouvido. E olha só, e Paulo voltou para as cidades de onde o pessoal tinha vindo perseguir e apedrejar. É muita coragem, queridos, é muita ousadia. Eu, sinceramente, eu confesso, eu não sei se eu teria essa coragem. Talvez eu voltasse por outro caminho, né? Não sei você, mas eu com certeza voltaria por outro caminho. Mas eles não, eles voltaram pelas mesmas cidades que já haviam expulsado eles, que haviam perseguido, apedrejado, eles voltaram para lá e fortaleceram o coração dos discípulos. E diz aqui que eles passaram um tempinho, porque até você constituir presbíteros numa igreja leva um pouco de tempo. Eles jejuaram, eles buscaram o Senhor. Então eles ficaram mais algum tempo e numa situação vulnerável até que o Senhor lhes deu tranquilidade de impor as mãos sobre presbíteros, né, sobre líderes, e encomendarem aquelas igrejas à graça do Senhor. Veja só que exemplo de perseverança. Quantas vezes a gente desiste na primeira negativa, né? Quantas vezes a gente desiste quando 2 ou 3 pessoas já fecham a cara e dizem não. Mas aqui o Espírito Santo está nos exortando a sermos perseverantes no anúncio do Evangelho, a enfrentar a resistência sem perder o fervor. Porque afinal de contas a mensagem não é minha, não é sua. A mensagem é do Senhor. Nós somos apenas proclamadores dessa mensagem. Não podemos perder o fervor,
na primeira, segunda, terceira cara feia que a gente enfrenta, em nome de Jesus. Aleluia. E por último, nessa meditação de hoje, como nós podemos cooperar com Deus na expansão do reino, prestando contas da missão com fidelidade. No final dessa primeira viagem, eles voltaram à sua base missionária, que era a cidade de Antioquia. E vamos ver o que eles disseram. Atos 14, 24 a 28. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Veja, eles fizeram a trajetória de volta para Antioquia, que era aquela cidade na atual Síria, que fica bem no Golfo, né? Ali no cantinho nordeste do Mar Mediterrâneo. Se você for ver o mapa ali do Mar Mediterrâneo, você vê a Turquia e a Síria, assim, e é bem nessa junção, bem nesse cantinho, fica a cidade de Antioquia, num golfo ali no canto nordeste do Mar Mediterrâneo. E dali foi o ponto, a base missionária da expansão da igreja para os gentios, para os não-judeus. Provavelmente eu e você que somos igreja ocidental, estamos ouvindo essa palavra, nós somos resultado da fidelidade desses irmãos, desse pontinho esquecido na Ásia, que projetou as primeiras missões para a parte oeste do mundo. E nós estamos aqui pregando o evangelho. Então, eles voltaram para aquela base, mas eles não voltaram de qualquer forma. Durante o caminho, eles foram proclamando, né? Eles foram fazendo discípulos, anunciando a obra do reino. E quando chegaram lá, a Bíblia fala que eles contaram as coisas que Deus fez. Eles contaram as coisas ruins? Com certeza contaram, porque senão a gente não estava aqui lendo o registro, né? Eles contaram as coisas ruins. Mas essa não foi a ênfase que os apóstolos deram. A ênfase foi nas coisas boas, nas coisas efetivas, positivas do reino de Deus. É o que importa, afinal de contas, querido. É o que importa, é o saldo positivo da missão, é o que importa na minha e na tua vida. Aleluia. E aí, o saldo positivo da missão aqui nas palavras deles foram: quão grandes coisas Deus fizera por eles. Olha que saldo positivo, que usina de testemunhos, né? Foi feita ali, que geração de testemunhos. Primeira coisa foi essa. E a segunda, como Deus abriu aos gentios a porta da fé. E essa porta continua aberta, como eu falei até hoje. Continua aberta para nós, os não-judeus, que cremos no Senhor Jesus crucificado e ressuscitado. Como Deus abriu aos gentios a porta da fé. Isso é o que realmente importa na missão. Aleluia. E hoje, queridos, nós estamos aqui quase 2000 anos depois que o Senhor subiu aos céus, proclamando, continuando a obra do reino. Como eu falei já em outra ministração, o livro de Atos tem 28 capítulos escritos, registrados, mas tem muitos outros capítulos que a história da igreja continua escrevendo. E hoje nós estamos no capítulo 2025, né, dessa história, escrevendo com as nossas vidas essa história do livro de Atos. Que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, tal qual a igreja primitiva, a igreja original foi e nos deixou esse exemplo tremendo. Eu acho que é papel nosso agir em conformidade com esses princípios, para que o nosso fruto seja gerado, aconteça e permaneça para a glória do Senhor. Então, recapitulando aqui rapidamente os 6 pontos. Como cooperar com Deus na expansão do reino? Primeiro, falando com autoridade. Segundo, recuando de forma estratégica quando for preciso. Terceiro, agindo com fé, ousadia e discernimento. Quarto, reconhecendo que somos apenas homens e que a glória é sempre de Deus. Quinto, enfrentando a resistência sem perder o fervor. E sexto, prestando contas da missão com fidelidade. Aleluia.
Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra viva que fala ao nosso coração no dia de hoje. Eu te peço que o Senhor potencialize esta palavra nos ouvidos, no coração, no interior de cada um que a ouvir, Pai. Os de perto, os de longe, os que eu conheço, os que eu não conheço. Que essa palavra reverbere, Senhor, para a eternidade, na vida daqueles que a ouvirem em nome de Jesus. Que essa palavra possa servir para levantar aqueles que estão caídos, desanimados, aqueles que botaram a mão no arado, mas largaram, olharam para trás. Senhor, Tu és misericordioso e poderoso para colocar diante deles novamente o arado nas mãos e a obra do reino continuar a ser feita. Tua palavra diz que nós deveríamos rogar para o Senhor da Seara levantar mais trabalhadores, e é isso que eu te peço hoje, Senhor, na nossa geração, 2025, depois de Cristo, que o Senhor levante novos obreiros, jovens, velhos, de meia idade, moços, moças, rapazes, senhores, senhoras, anciãos, crianças, adolescentes, cheios do Espírito Santo, que testemunhem da verdade do Evangelho de Cristo. Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo glorificado. Aleluia. Que assim seja, Senhor amado, a nossa vida e a nossa proclamação em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, querido, por essa meia horinha que você me suportou com paciência, ouvindo aqui a minha fala. Eu quero te agradecer por isso e convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Na lupa do YouTube você digita aí, @novoevivocaminho1972, tudo junto. Clica, você vai me encontrar. Se inscreve, ativa teu sininho. Toda segunda-feira eu estou aqui no canal proclamando uma palavra viva do coração de Deus para o teu coração. Tenha uma excelente semana, cheia da glória e da presença do Senhor. Uma semana de cooperação com o reino de Deus na tua vida e seja luz.